Mas é isso aí, Jackson. Meu presente de aniversário é trazer você aqui para a gente conversar. E essa conversa eu quero homenagear duas figuras importantes da minha vida: meu avô Francisco, e o meu neto Francisco também, nessa data. Então, é você que faz aí um trabalho maravilhoso, né? Retratando aspectos relacionados ao Rio São Francisco. Nada melhor do que Aos seus dois Francisco, né? meus três Francisco agora. Aí, Jackson, faz uma apresentação aí sua, quem é você e tal, para as pessoas que assistiram esse Olha, vídeo. bom dia a todos. Bom dia, Nelson. Meus parabéns. Meus parabéns pelo seu aniversário. Ter o privilégio de ser entrevistado por você no dia do seu aniversário é um privilégio. Quem está ganhando o presente sou eu, viu? Meus parabéns também pela sua iniciativa. Muito, muito boa, excelente o seu trabalho, Nelson. Você você nos trouxe a tecnologia, sabe, e facilitou. Eu estou me perguntando, para que fazer mais Incob, se aqui a gente conversa com tempo disponível para você conversar, não tem negócio de só falar um minuto, é o que eu estava lhe dizendo, eu saí de Alagoas para Porto Alegre, para o Incob, fui falar, os caras só tem um minuto. Eu digo, assim de lascar, meu amigo. O cara sai de Alagoas para o Rio Grande do Sul, para me dar um minuto para falar. Então, essa sua iniciativa foi ótima, para a gente trocar ideias, para a gente ampliar os nossos conhecimentos, para a gente fortalecer essa luta em defesa da água no Brasil e no mundo, né? E meus parabéns, sabe? Você realmente teve uma iniciativa fantástica. Com relação às nossas questões, né? No caso, vou falar um pouco da minha história. Eu comecei a catar lixo na margem do São Francisco em agosto de 1967. Eu fui trabalhar na cidade de Pão de Açúcar, tinha 20 anos, e Pão de Açúcar tinha a praia mais linda do São Francisco. A praia natural do São Francisco, a mais linda, está na cidade de Pão de Açúcar. E, naquele tempo, não existia o descartável. O lixo era lata, papel, papelão e vidro. E a praia linda, rapaz, eu achava feio um papelão, uma caixa, uma lata, e eu saía catando. E as pessoas, alguns, esse cara deve estar doido. Naquela época, Nelson, ninguém falava em ambientalismo. 67, praticamente o mundo não falava em ambientalismo. A gente estava com 4 anos que Raquel Kesso tinha lançado o seu famoso livro Primavera Silenciosa. Tá me vendo, Nelson? Você desapareceu. Sim. Não, eu te botei na tela inteira. Olha, eu não entendo porra nenhuma desse negócio. Viu? Se sumir aqui, lascou, que eu não sei fazer nada. Meu filho viajou, acabou de deixar aqui em condição e viajou, viu? Vou logo avisando. Então, Nelson, a gente tinha apenas 4 anos que Raquel Kesso, eu considero a primeira ambientalista, objetivamente, com ação, porque ela lançou esse livro, questionando a indústria química americana, né? E, em 67, quando eu cheguei em Pão de Açúcar, eu fazia esse trabalho. Muito bem, daí para cá, a coisa foi a minha paixão pelo Rio. Eu sou da margem do São Francisco, eu não sou da sua margem, eu sou do município que fica a 40 quilômetros de distância. E todos os anos, o velho Chico enchia e ia bater no meu quintal, a 40 quilômetros de distância. Caramba! Eu fui uma criança criada sozinha, e a minha solidão, o meu parceiro de infância, era o velho Chico, que ansiosamente eu esperava ele chegar a partir de novembro. Aprendi a nadar e a pescar no meu quintal, a 40 quilômetros de distância do rio. E aí nasceu essa paixão, né, que realmente é uma coisa, sabe, que mexe comigo. A minha vida é dentro do rio. Minha vida é dentro do rio, tá entendendo? E começou esse trabalho.
a gente como fizemos algumas campanhas em defesa do Rio de forma solitária. Sempre gostei de navegar sozinho. É uma coisa também, talvez pela minha infância tenha sido solitária, essa solidão, e o São Francisco ter sido meu companheiro de infância, continuamos amigos até hoje. Parece loucura, mas é uma coisa impressionante a gente conversar. Gosto de conversar com ele. E o meu nível de conversa com ele só fica bom depois que toma umas 3 seletas, aí o grau fica no ponto. Ele me diz das agruras dele, eu falo das minhas. Às vezes eu chego num evento louco para ir navegar. E quando vou navegar, ele está violento, sabe? Ventando, onda grande e tal. Porra, que sacanagem é essa, Chico? Eu estava brigando por você lá fora e você me recebe desse jeito, né? Inclusive, Nelson, tem coisas no São Francisco que são impressionantes. Eu participei de uma reunião em Matias Cardoso, o grupo, não sei se você já ouviu falar, na Carta de Morrinhos. A Carta de Morrinhos foi um grupo que surgiu em Matias Cardoso, que tinha algumas propostas, inclusive a de defender as lagoas marginais do São Francisco. E nesta reunião, eu sugeri que a gente fizesse numa ilhazinha, um bancozinho de areia pequeno. O Rio, rapaz, aquele tempo parado, que o vento não soprava de jeito nenhum. E nós fizemos essa reunião a céu aberto. Colocamos mesa, cadeira, notebook, a céu aberto. E quando terminou a reunião, eu digo, pessoal, vamos rezar um Pai Nosso em homenagem ao São Francisco. Vamos dar as mãos e rezar um Pai Nosso pela vida do São Francisco. E assim fizemos. Quando nós terminamos o Pai Nosso, aí gritamos, viva o velho Chico. Nelson, eu me arrepio todo. O rio, as ondas do rio, sem que nem para que, começaram a chegar na ilha. Eu estou agora arrepiado, lembrando essa cena. Eu estou emocionado. Uma coisa que me tocou, eu digo, meu Deus do céu, quanta energia. Sabe quanta energia? E a gente depende de energia, né? A gente é energia, nós somos energia. O que a gente chama de alma, eu chamo de energia. Todos nós somos energia. Uma partículazinha pequenininha que faz parte desse universo, desse conjunto, né? Tão maravilhoso. Então, o São Francisco, Nelson, eu sou uma pessoa que não tenho formação acadêmica, mas gosto muito de ler. Eu tive o cuidado de pegar aqui este livro, Geografia de Dona Benta. Não sei como é que foca aqui. É esse mesmo, tá bom. Tá bom. Este livro é o primeiro livro da minha biblioteca. Eu recebi ele, Nelson, no Natal de 1960. Tinha 13 anos e pedi esse livro de presente. Apesar de não ter nenhuma formação acadêmica, mas sempre gostei de ler. E o meu sonho era ser jornalista. Um sonho que eu não me sinto frustrado, porque escrevo. Sempre escrevi. Eu moro aqui num local, em março de 1968, eu escrevi um artigo intitulado Somente Paz. Eu não sabia que tantos anos depois eu iria morar neste local, em frente à Serra da Tabanga, que é uma serra maravilhosa, que em Tupi-Guarani significa Sítio das Almas, onde eu pretendo deixar a minha ossada um dia. Um lugar apropriado, Sítio das Almas, na Serra da Tabanga, na margem de São Francisco. Né? Então, meu amigo, essa é um pouco da minha história, uma história de luta. Acompanhei, Nelson, como a gente trabalha com comitês, acompanhei, antes da Lei 9433, existia um comitê do São Francisco, que era o Seivasf. Não sei se você já ouviu falar. Como é que é? Seivasf. Vou mostrar para o aluno. Olha, o nome é esse aqui, ó, tá vendo? Seivasf. A tradução disso é Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Caramba! Esse Seivasf, né? Ele funcionava como um comitê.
não na forma democrática de eleição e tal, sabe? Era secretários municipais, entidades, sabe? E este Ceivassi foi quem fez a primeira classificação das águas do São Francisco, que na época já detectava como a pior, a nascente, água mineral, e as águas do Velhas, o foco do Velhas, ali próximo a Belo Horizonte, já era esgoto. Uhum. Ele já detectava isso, o Ceivassi, está entendendo? E esse Ceivassi teve que quero homenagear aqui, em nome de todos os comitês brasileiros, tendo São Francisco como esse grande símbolo que é dos rios brasileiros, uma pessoa que foi apaixonado pelo São Francisco, chamado José Teodomiro. José Teodomiro de Araújo. Este conhecia a bacia do São Francisco como ninguém. Ele conhecia a bacia como ninguém. Conhecia de ler e de ver. Entendeu? E ele foi ele tinha uma frase fantástica. Ele era apaixonado pelo Rio São Francisco. Olha a frase que ele construiu. As águas do São Francisco correm nas minhas veias e deságua no meu coração. Olha que frase linda, né? Essa é de autoria do velho Zé Teodomiro. E ele foi intitulado O Velho do Rio. Depois ele morreu em 2003, sabe? Zé Teodomiro nos deixou em 2003. Aí eu, como sou navegador, e o meu amor pelo Rio, o meu conhecimento do Rio veio através da navegação, do convívio com a água. Ele não era homem da água, ele era o homem da bacia. O detalhe que você falasse na bacia do São Francisco, ele já esteve lá, já estudou, já que... Você está entendendo? Era um conhecedor da bacia, mas ele não era um homem de navegar, de andar nas águas. Mas ele foi intitulado Velho do Rio. E eu questionava, poxa, mas Zé Teodomiro podia ter um... Mas tudo bem. E aí começaram a me chamar Velho do Rio. E eu me sentia constrangido no início. Porra, estou tirando um título que é de Zé Teodomiro. Sabe? Eu ficava chateado. Digo, rapaz, é um título que não é meu. Eu ficava calado e tal. Mas hoje eu assumo essa condição, porque eu fiz essa diferenciação. Zé Teodomiro era um conhecedor, um estudioso. Não existe ninguém igual neste país para conhecer mais a bacia do São Francisco, estudar a bacia do São Francisco do que Zé Teodomiro. Mas ele tem a impressão que navegou muito pouco. Aqueles deslocamento dele, um barco aqui, um passeio aqui, outro lá, diferente de mim que vive dentro do Rio. Moro dentro do Rio. Está entendendo? Moro dentro do Rio. Eu cheguei a vender a única casa que tinha para comprar um barco. Você imagine que loucura. Aconselhado pela minha mulher, que é uma parceira, é a minha namorada de 56 anos. Tá entendendo? É uma doida igual a mim. Para embarcar nessa tem que ser meio louco. Sabe? E eu vendi a única casa que tinha para comprar um barco. Isso aconteceu em 1982. Eu vendi uma casa, comprei uma lancha e entrei de férias e vim para o São Francisco. Nessa época eu trabalhava em Maceió. Passamos 18 dias, nós dois, morando nessa lancha. Dormia, cozinhava, jogava buraco toda noite, tá entendendo? Pescava. Foram os melhores 18 dias da minha vida. Confesso a você. Mas vamos deixar de blá, 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 né? E vamos falar um pouco agora do São Francisco, né? Esse rio maravilhoso que é a paixão de todo brasileiro. Ele simboliza essa paixão nacional. Ele é o rio da integração mesmo, da integração espiritual de todo brasileiro, né? E esse rio, Nelson, ele sofre algumas injustiças, ele precisa de algumas coisas, a gente fala dele, declara amor a ele, mas a gente não pratica esse amor. É um amor difícil de ser praticado. O que é que acontece? O Congresso Nacional, por exemplo, que o Congresso Nacional já fez de comissão. Eu tenho aqui, eu posso, modesta parte, eu possuo a maior biblioteca particular sobre São Francisco. Está entendendo? E fico olhando os trabalhos do Congresso, rapaz, gasta-se uma fortuna, e faz aquele trabalho, conclui o trabalho, e você não vê nada acontecer. Na prática.
Revitalização é uma palavra desgastada, desmoralizada, sabe? Revitalização, eu odeio essa palavra. Odeio. Eu já não aguento mais falar em revitalização, porque você não vê uma árvore ser plantada, você não tira uma gota de esgoto, você não tira um grama de areia do assoreamento do rio. Porque a revitalização, A transposição, Nelson, foi um fato novo no São Francisco, que eu considero hoje, do ponto de vista dos seus efeitos, de ter colocado o Rio na mídia, de ter trazido o São Francisco para a mesa de discussão, para colocar para os brasileiros saber o que é o São Francisco, foi ótimo. O projeto foi um desastre. O projeto é um desastre. O projeto não tem prioridade. O São Francisco está morrendo. Vai se gastar dinheiro tirando mais água do São Francisco. Que absurdo, né? Projeto que não tem nada de sério, como a gente sabe, que muita coisa nesse país não é sério. O projeto da transposição é um desastre total. Ali foi a festa de muitas empreiteiras, né? Foi a transposição. Então, o que é que acontece? Mas essa transposição trouxe o Rio para o foco das discussões. Até... Oi, deu uma sumida. Olha, vou logo levar, não sei fazer porra nenhuma. Saí do ar, parou tudo. Não, fica tranquilo. Estou no seu controle, viu? Então, até a transposição, só existia um livro fotográfico sobre São Francisco, patrocinado pela Mercedes-Benz. Meu amigo, depois da transposição, hoje, e eu tenho quase todos, praticamente todos, já existem 32 livros. É o rio mais fotografado do mundo, o nosso São Francisco. São 32 livros e tem uns 12 projetos em andamento de mais fotografia. Então, a transposição provocou essa discussão, provocou esse despertar de amor pelo Rio, entendeu? Trouxe essa polêmica do São Francisco para a gente discutir, né? Esse rio, Nelson, ele sofre, ele tem um histórico, né? Se Deus me permitisse escolher uma época assim, você vai ter direito a voltar no tempo. A minha paixão seria conhecer o São Francisco quando os portugueses chegaram aqui. Ah, se eu pudesse reviver esse velho Chico. Queria ver como ele era, sabe? Eu acho que peixe você pegava com a mão, né? Dourado, surubim, tudo, todas as espécies que a gente já teve, né? Mas você vê, esse rio na colônia, a sua prioridade foi o povoamento. Prioridade do povoamento. Dom Pedro Dom Pedro não, que já no Império. Os nossos colonizadores só pensavam em povoamento. Trazer o negro, transformar o índio em escravo, aquela luta inicial, né? Depois veio o Império. E nós tivemos o governante mais preocupado com São Francisco até hoje, que foi Dom Pedro II. Nelson, ele era tão apaixonado pelo Rio que ele veio navegar no Rio. Você imagine você sair do Rio de Janeiro numa peste de um navio, balançando tudo, e chegar aqui, mudar para outro navio e adentrar no São Francisco, chegar em Piranha, montar no lombo de um burro e ir a Paulo Afonso. E olha que Dom Pedro era o imperador, era o nosso rei, né? Mas você vê que ele tinha essa coisa. Ele foi quem fez a ligação do São Francisco com todo o Brasil, com estradas ferroviárias. Ligou Juazeiro a Salvador, ligou Pirapora ao Rio de Janeiro, ligou Propiá a Salvador, quis fazer a ligação para um navio entrar e ir até Piranhas, que ele queria fazer a interligação do rio todo, ele imaginava que o rio todo era navegável. Ele contratou um engenheiro, que eu tenho aqui o seu relatório, que é o Halfed, que lançou, ele tem um livro
que foi publicado em 1853. Eu tenho esse livro aqui, eu ganhei em Lagoa da Prata, de meu amigo, que é lá secretário de Meio Ambiente, lá de Lagoa da Prata. Que é secretário do Comitê do São Francisco, que agora deu um branco. E 74 anos, às vezes, dá essas... Mas não é Alzheimer ainda não, sabe? Aquele filho da pé não entra aqui não, que não tem tempo não. São Francisco não dá espaço para ele não. Ele me deu esse livro, Nelson. E esse livro é um relatório, mas ele é tão perfeito, Nelson, que uma fotografia, ele fez um mapa à mão, de grafite. Se você comparar o mapa que ele fez à mão com a fotografia de satélite de 1988, colocar uma transparência em cima da outra, não dá diferença nenhuma, Nelson. Caramba! Isso é um trecho entre Juazeiro e Sobradinho, 42 quilômetros de rio. Está entendendo? É perfeito. Aí você diz, meu Deus do céu, que capacidade esse engenheiro tinha. Esses estudos até hoje servem de base para muita coisa que é feita no Rio. E isso foi Dom Pedro quem contratou. Ele contratou outro engenheiro, um francês, chamado Liais, que fez de Pirapora a Nascentes. Então, ele cobriu o São Francisco todo. São 2 relatórios, que começam em Pirapora, descendo até a Foz, feito pelo Halford, alemão, e de Pirapora a Nascente, feito pelo engenheiro chamado Liais, não sei o que Liais. E aí ele cobriu o São Francisco todo. Ele teve o São Francisco nas mãos dele. Ele queria idealizar, foi quando aí constata-se a declividade de Paulo Afonso. A impossibilidade, porque o São Francisco, depois de Juazeiro, você descendo o rio, você só pode navegar 120 quilômetros, já com dificuldade, até chegar em Santa Maria da Boa Vista. De Santa Maria da Boa Vista para chegar aqui em Piranhas, a navegação se torna quase impossível, porque são muitas pedras, muitas corredeiras. Isso para não falar no pessoal que planta maconha, que como lá não tem navegação, se aparecer um barco perdido, a bala come no centro. O cara pensa que é a Polícia Federal, né? Eu tentei fazer essa navegação, mas minha coisa, rapaz, não vai não, você vai levar bala. E eu caí fora. Então, Nelson... Quer dizer que ele tem trecho de corredeiras e que não se navega. Não, o São Francisco, eu conheço o São Francisco todo. De navegação, eu conheço todo. Os trechos navegáveis, da Foz a Canidé de São Francisco, você coloca o barco dentro do lago de Xingó, você vai até a barragem de Itaparica, você coloca o barco acima da barragem de Itaparica, você vai navegar no lago e um pouquinho mais, um pouco mais, porque aí a dificuldade é aí, tá entendendo? Começa aí a dificuldade. Antes que eu me esqueça, porque eu tenho essa mania, eu começo a falar e vou me perdendo. Não, sem problema. O Dom Pedro, eu queria dizer o seguinte, o Dom Pedro quis fazer um canal que começasse, um canal paralelo ao rio, que fosse navegável, que começasse em Santa Maria da Boa Vista e saísse em Pão de Açúcar. Olha que invenção da porra, naquele tempo. Uhum. Entendeu? Esse canal hoje estava obsoleto, né? Estava obsoleto porque a navegação, ele pensava em navegação, na grande hidrovia que seria o São Francisco, e que nenhum governo conseguiu transformar, colocar em prática, né? A grande hidrovia que seria o São Francisco. Principalmente entre Juazeiro e Pirapora, que são 1.370 quilômetros, é o trecho mais navegável, é o maior trecho. Mas voltando para os trechos navegáveis, aí você navega em Itaparica, sobe um pouco, não pode mais. Só vai reiniciar em Juazeiro. Ou em Santa Maria da Boa Vista, uns 100 quilômetros abaixo de Juazeiro. Aí você chega em Juazeiro, sobe mais 42 quilômetros, onde você bate na barragem de Sobradinho. Lá tem a Eclusa. Não sei se você já teve a oportunidade de subir e descer a Eclusa. É uma maravilha. Não, eu já vi, mas nunca fiz essa... Sei. É uma coisa linda, Nelson. Você entra na Eclusa, você vindo de baixo para cima, né? São 35 metros de diferença, de declividade, né? A Eclusa começa a encher. É tudo no automático, meu amigo. Começa a encher. Aí, quando chega no nível da barragem, a ponte levanta e você entra na barragem no mesmo nível. Você nem sente.
e aí você tem mais 1.370 quilômetros de navegação até a Cachoeira de Pirapora. Acima da Cachoeira de Pirapora, você tem mais em torno aí de uns 120 quilômetros, chegando em Três Marias. Em Três Marias, você vai ter aí uns 80, 100 quilômetros de navegação, onde você já começa a penetrar no canal que vai para Nascentes. Mas você só pode chegar até a foz do Rio Pará. E aí, se você quiser se aventurar dentro do que é um cânion, mas de barro, não tem pedra, não. Nesse trecho não tem pedra, lá em cima, sim. Não sei se você conhece o cânion aqui de baixo, de Xingó. Eu tive a oportunidade de ir, mas eu fiz uma opção de ver Lampião. Não, como é que é o nome? O canal de integração, um canal que fizeram. Sim, Canal do Sertão. O Canal do Sertão, que começa ali do lado de Alagoas, na foz do Mochotó, que é que divide Alagoas de Pernambuco, né? Canal do Mochotó. Então, Nelson, aí você vê o seguinte, você chega na foz do Pará, você não sobe mais. Dependendo do nível, você pode ter alguns trechozinhos ali. Porque, por exemplo, eu naveguei próximo a Iguatama. De Iguatama, dá para você chegar até o encontro das águas que desce da Canastra com o Samburá. Então, voltando para as coisas do São Francisco, que a gente vai convivendo com as mentiras. A nascente do São Francisco é uma grande mentira, que é na Serra da Canastra. Eu cheguei lá, eu fui lá ver, defendendo a canastra. Aí os caras, porque o Chiquinho, porque o Samburá. Pô, vamos respeitar o Chiquinho, rapaz. É São Francisco, a nascente é na canastra. Quando eu cheguei lá, eu fiquei decepcionado. A canastra, meu amigo, não é nascente porra nenhuma, não tem nada de nascente. A nascente é o Samburá. O Samburá, Nelson, chega com 15 metros cúbicos e as águas da canastra chegam com 3. Eu entrei no canal, eu tentei navegar no canal que vai para a canastra, não andei 500 metros. No Samburá você navega 36 quilômetros. Ora. No Samburá você entra 36 quilômetros. Está entendendo? Existem uns critérios geográficos para estabelecer nascente, e o Samburá só perde na altitude, que eu não sei por que botaram altitude, porque não significa nada, né? Uma água que cai, vamos dizer, 1 metro cúbico que cai de 100 metros e 2.000 metros cúbicos e 50 metros que cai de 2.000 metros de altura. O que tem a ver? Para você, como critério para você estabelecer afluentes. Agora, quem é que chega com mais água no encontro dos dois para estabelecer afluentes? Quem chega com mais água? O Samburá. Quem cai dentro de quem? O São Francisco, as águas da canastra caem dentro do Samburá. Se você vier navegando no Samburá, em direção à Foz, nascente Foz, você diz, rapaz, esse Samburá é impressionante. Quando ele começa a ser São Francisco, você só vai saber quando chega essa aguinha da canastra, que se encontra com ele, que é a partir dali que ele é São Francisco. Então, a nascente devia ser o Samburá e não a canastra. Agora, isso você só se conforma porque, se eu for querer convencer meu bisavô, meu tataravô, que a canastra não é nascente de São Francisco, meu amigo, eles vão me matar, vão querer me estraçalhar. Aí você vê o seguinte, Nelson, também, sobre o São Francisco. Se você perguntar a qualquer órgão público, quantas cidades ribeirinhas, olha que informação tola, quantas cidades ribeirinhas o São Francisco tem, ninguém sabe. Você está entendendo? Uma informação óbvia, tola. Né? Quantas cidades ribeirinhas o São Francisco tem? Nós fizemos esse levantamento e fomos conhecer todas, conhecemos todas. Inclusive, estamos com uma expedição aí, eu e uma pessoa muito querida, muito especial, chamada Max. Ele é torcedor do Jacobina, mas ele, de coração ele é Bahia, como eu sou também. Eu sou torcedor do Bahia, doente, sabe? Sou apaixonado. Morei em Salvador, minha infância, fui em Salvador um pedaço e tal. E ele bolou uma expedição e saiu nós dois, feito um doido, visitando a cidade. Nós fizemos a primeira etapa.
Ainda tem mais 2 etapas para ser concluída que o corona não está deixando, né? Mas se dá pé desse corona, vai-se embora um dia e a gente conclui a expedição. Então, né, são 57 cidades, atualmente, porque um povoado começa a crescer, de repente transforma em cidade, já não é mais 57, né? Mas atualmente são 57 cidades, dando um número redondo aí de 2 milhões de habitantes, na margem do rio. Todas jogando esgoto a céu aberto. Todas. Inclusive a minha querida Penedo, que é a mais antiga de todas. Penedo é de 1536. Que era para ter esgoto tratado, não era? Não é? Uma comunidade que nasceu em 1536 já era para ter esgoto tratado hoje, tantos anos depois, com tanta polêmica. Não, está lá o esgoto fedendo, jogando. E a gente vai... Aí vem falar de revitalização. Porque é difícil a gente... Como é que nós vamos desassorear o rio, por exemplo, que é o seu câncer maior, é o assoreamento. É impossível. Você pode até desassorear em pontos de travessia, de balsa, disso, daquilo, outro, alguma coisa que vai ser construída, uma ponte, sei lá. Mas é impossível desassorear 2.700 quilômetros, né? É impossível. Então, o que é que acontece? O São Francisco é tratado dessa forma. As informações, a gente... Como a própria história do Brasil, né, Nelson? Se a gente for analisar a história do Brasil, ela é recheada de mentiras, né? Tiradentes, a imagem de Tiradentes foi feita a imagem de Jesus Cristo. Mas como é que encontraram barbeador na cela de Tiradentes? Você acha que eu vou andar com barbeador? Você acha que na minha necessidade tem barbeador, Nelson? Você está entendendo? Não tem, cara. Como é que encontraram barbeador na cela de Tiradentes? Mas Tiradentes tem que ser parecido com Jesus Cristo, né? A nossa independência é aquela confusão de Dom Pedro com a espada levantada, tal, que dizem que Dom Pedro deu uma dor de barriga ali ele parou, né, para fazer a necessidade dele. Quer dizer, o descobrimento do Brasil são várias datas, né? São várias. Já descobriram no Maranhão, não sei aonde, em Alagoas, na Bahia, tanta canto que descobriram, mas não. Aí bota 22 de abril. Vamos botar 22 de abril. A nossa proclamação da República foi uma grande traição a Dom Pedro. Então, a nossa história é recheada disso. E o São Francisco não podia estar fora desse nosso jeito de ser, né? Tá entendendo? A história é contada ao sabor de quem está contando. Ele não tem fidelidade à história. Se eu for contar uma história dos comitês e odiar você, não, rapaz, Nelson fez esse trabalho, fez isso. Eu não posso modificar a história. Odiando você, mas olha, foi Nelson quem fez. Ou não é? Mas a gente, né, dá aquele jeitinho, desvia, joga para lá, bota para cá. Então, meu amigo, o São Francisco é vítima disso também, como o rio mais querido. São Francisco é o símbolo da água dessa nação. E ele, Nelson, tem uma coisa interessante. Ele teve todas as opções para correr para o leste ou para o sul. Mas ele disse, não, eu vou socorrer uma região que vive lascada ali, precisando de água. E subiu. Teimosamente subiu. Como é que se explica isso, né? Como é que se explica, né? Então, ele representa 66% de água de superfície do Nordeste, o Velho Chico. Mas ele tem uma coisa interessante. Quando falaram de transposição, Nelson, mostrava aqueles açudes secos lá do sertão do Ceará, a 50 metros, Nelson, no verão, 50 metros do São Francisco, eu tiro uma foto de qualquer açude a 50 metros do leito do rio, que não tem diferença da do Ceará. Então, quando a gente falou de prioridade no caso da transposição, é porque o barranqueiro, a 1 quilômetro, a 2 quilômetros, a 3 quilômetros do rio, se não tiver estrutura, como o nosso problema social é muito grande, e a nossa carência social é demais, principalmente no Baixo São Francisco, como é que você vai levar água para Fortaleza? Se dá o luxo de pegar água do São Francisco e levar para Fortaleza. Não é que a gente esteja brigando por água, não, mas a questão de prioridade. Como é que meus irmãos aqui a 1 quilômetro, a 500 metros, a 2 quilômetros, estão morrendo de sede, e eu gasto uma fortuna, dinheiro público, para levar água para o Ceará? Que tem muita água acumulada. Talvez o Ceará tenha água acumulada até para mandar de volta para o São Francisco. Para mandar de volta.
você for olhar. Mas não é essa a questão, né? E a questão não é de estar brigando por água de rio. Não, prioridade. Se quer fazer, peraí, vamos analisar. Se você tá com fome, a prioridade é alimento. Ou não é? Eu vou lhe dar uma roupa nova? Porra, Nelson está morrendo de fome ali, meu. Nelson, toma uma camisa nova aqui para você ficar bonito, o cara pensar que você não está com a barriga cheia. Não tem lógica, meu amigo. As coisas a gente vive aí nesse marasmo, né? Estamos vivendo aí essa intolerância que a gente não pode nem tocar em determinados assuntos, já é taxado disso ou daquilo outro. Eu não sei quando vai parar, mas não quero. Deus me livre de tocar nesse assunto. Tenho escrito algumas coisas, sabe, mandado aí, fazendo meu desabafo, enquanto o corona. Acho até que o corona está aí. Já peguei o corona e ele atacou o meu juízo. Tenho a impressão que o corona já baixou em mim e atacou o meu juízo. Estou muito rebelde. Tá? Então, amigos, aí vamos voltar para o velho Chico, para a realidade do velho Chico. A gente, para revitalizar o São Francisco, Nelson, a gente precisa focar nos seus afluentes. O papel dos comitês, a Lei 9433 foi uma lei perfeita, perfeita. Não tem... Perfeita a lei. Ela estabelece tudo, ela estabelece o território, que é a bacia, ela estabelece as regras, cobrança, tudo isso. Perfeito, perfeito. A água tem valor econômico, sim, tem que ter mesmo, né? Então, o São Francisco, eu fiz algumas anotações aqui, porque podia me perder. Ele tem 168 afluentes, considerando córrego, tudo. Desses, 90 estão na margem esquerda. As terras da margem esquerda, Nelson, elas são mais apropriadas para produzir água. Está entendendo? Na margem direita são 78. Você tem 99 perenes e 69 intermitentes. Desses 168, Nelson, eu elenquei aqui, porque esses aqui eu conheço. Já tive em todos. Você tem 15 afluentes, que é que mantém essa grandeza do velho Chico. Da nascente para baixo, fazendo uma viagem imaginária, nós vamos ter o Samburá, que é o famoso Samburá que gera a nascente lá no Planalto de Araxá, no município de Medeiros. Nós vamos ter o Pará, já perto de chegar no Lago de Três Marias. Dentro do lago, nós vamos ter o Indaiá, na margem esquerda, e o Paraopeba, que recentemente sofreu esse desastre ecológico. Dentro da margem ainda, já próximo à barragem de Três Marias, mas dentro da barragem, nós vamos ter o Borrachudo. E descendo a barragem, uns 40 quilômetros, nós vamos ter na margem esquerda o Abaeté. Esse Abaeté, Nelson, na crise de 2013, quando Três Marias quase que interrompe a água, quase que Três Marias fica como um divisor de água. O São Francisco ia ser interrompido ali no seu leito. Praticamente o São Francisco ia começar a partir das águas do Abaeté. A nascente do São Francisco passaria a ser o rio Abaeté. Você está entendendo? Passaria a ser o rio Abaeté. Do Abaeté, que está nesse trecho de 120 quilômetros entre Três Marias e Pirapora, aí a gente chega no Velhas, já na segunda parte navegável, né? No Velhas, você tem, logo abaixo do Velhas, você tem o Jequitaí, na margem direita também. Depois do Jequitaí, a gente chega no Paracatu, que é a minha grande paixão. Paracatu, eu sou apaixonado. Já fui 2 expedições. O Paracatu eu puxo o saco de Tonhão por causa do Paracatu. Tonhão é o meu ídolo. Eu não digo a ele não, para ele não saber. Mas ele é o meu ídolo. Por causa do Paracatu. Agora todo mundo vai saber. Eu sou um puxa-saco dele, por causa do Paracatu, sabe? Se o Paracatu acabou, essa amizade com ele não dá mais certo, não. Tu é muito doido, tá querendo ir para a Índia, morar na Índia, né? Mas um grande amigo. Ali foi um grande presente que eu ganhei na vida. Então, Nelson, aí vem o Paracatu. O Paracatu, Nelson, ele joga na cheia 500 metros cúbicos no São Francisco. 500.
Depois do Paracatu vem Urucuia. Sabe? No Urucuia tem um detalhe interessante. Tem uma balsa lá que é movida a feijão. Você já viu uma balsa movida a feijão? Não. Estou ouvindo essa história Como é agora. que funciona? É uma balsa com um cabo e uma corda. Fica um povo de um lado e outro povo do outro. Puxa para cá, e o povo puxa. Puxa para e o carro em cima. É uma balsa movida a feijão, né? No Urucuia tem essa balsa. Aí você tem o Pandeiros. O Pandeiro, Nelson, é uma coisa linda. Ele dá origem ao Pantanal Mineiro. Ele é responsável por grande quantidade de peixe e de animais na Bacia do São Francisco. Uma coisa linda lá. Você parece que está no Pantanal mesmo. É mamífero, aves, é peixe, o Pandeiros. Inclusive, o Pandeiros, ele é estreitinho, mas ele tem umas praias que é uma coisa linda, umas cachoeirazinhas, sabe? Inclusive, a CEMIG tem uma hidrelétrica lá que está desativada. E eles estão querendo, coincidentemente, eu estava em Januário e estava o pessoal da CEMIG e da Copasa para estudar o que iam fazer com essa hidrelétrica. Com eles, me convidaram Nelson, Renato, não sei se você conhece, Nelson parece que é da Copasa, e Renato é da CEMIG. Nelson, exatamente. E chegou lá, conheci e tal, e tem uma captação de água também, próximo. Mas aí eu sugeri, digo, rapaz, vocês podiam procurar o prefeito, que na época era Manuel, uma pessoa maravilhosa, filiado ao PT, Manuel, ele era funcionário do Banco do Brasil, ele não é mais o prefeito, não. Na época era ele. Eu digo, rapaz, estava bom de Manuel assumir essa porra dessa coisa aqui. Seria um ponto, uma estrutura enorme, Nelson. Mas fica uns 50 quilômetros, estrada de barro, sabe? Mas lindo, rapaz. O canal, o rio é uma coisa linda. Muito lindo. E tá lá, esse elefante branco. Não sei o que é que fizeram, como é que tá. Nunca mais tive com o Nelson nem com o Renato. Aí vem o Pandeiros. Não, esse é o Pandeiros. Aí vem o Carinhanha. O Carinhanha divide Minas da Bahia, pela margem esquerda. Pela margem direita, o Carinhanha é perene. Para você ver a história da margem esquerda, como produz mais água, como tem mais consistência. Parece que os aquíferos ali são, né? Eu acho que o aquífero permeia mais a margem esquerda do que a direita. Porque pela margem direita tem o Verde Grande. O Verde Grande, ele nasce ali nas imediações de Montes Claros, sabe? Nasce nas imediações de Montes Claros e recebe água do Córrego Vieira, que é um córregozinho, não sei se você conhece Montes Claros. Córrego Vieira corta Montes Claros. Nasce lá numa serra, que os loteamentos estão querendo acabar com tudo, destruir a mata e nascente e tudo, tá entendendo? Precisa que tem um ambientalista lá em Montes Claros, que não é vereador, Sota, que vive brigando. É um grande ambientalista. É vereador hoje. Vive lá brigando para salvar o Córrego Vieira. Então, o Verde Grande, Nelson, ele já foi um grande afluente, deve ter uns 10 anos, mais ou menos, que ele deixou de ser perene. Quando chega novembro, que é a época das chuvas em Minas, ele bota que cobre ponte, que agora você precisa ver, né? Ele pega a região do Jaíba, do projeto Jaíba, destruíram, mataram o Verde Grande. Tem estrutura, Nelson, no leito do Verde Grande que você diz, meu Deus do céu, era para matar o rio. Não tinha outra história. Nós tivemos lá, eu participei, eu fiz participei de uma expedição promovida pelo pessoal, fui convidado pelo pessoal de Montes Claros, pessoal da InterTV e de uma ONG chamada Ovive e Vidas Áridas. Quem patrocinou essa expedição e me convidaram. Foram, me parece, 18 dias navegando no município mineiro. Fizemos um diagnóstico. Naquele tempo não, isso foi em 2013, parece. Na época da crise hídrica mesmo, eu não conhecia drone. O pessoal da Globo já trouxe um drone. Eu nunca tinha visto drone, não. Quando nós chegamos a um determinado ponto, Nelson,
E agora, por onde é que a gente passa? Um banco de areia atravessado na frente da gente. No meio do São Francisco Mineiro, meu amigo, de onde nascem as águas. Aí pegaram um drone. Eu digo, rapaz, que negócio é esse? Não, isso aqui é drone, tá? Jogaram o drone lá, e o drone mostrou um canalzinho pra gente passar. Diz, a gente vai passar por aqui. E lá vai a gente. Para você ter uma ideia, de Ibiaí para São Romão, no barco que a gente estava, é uma viagem para a gente fazer aí umas 3 horas ou menos. Nós fizemos em mais de 10. Fizemos em mais de 10 horas. Caímos na água umas 6 vezes para empurrar esse barco encalhado. Caímos na água. E teve essa cena com o drone. A gente teve que apelar para o drone para dizer, eita, vamos ver se o drone mostra. E parecia que não tinha passagem, a navegação terminava ali. Então, essa expedição, ela teve, quando nós chegamos lá no Verde Grande, né, foi quando nasceu a Carta de Morrinhos, nasceu daí. A Carta de Morrinhos nasceu do encontro do Vidas Áridas com Francisco, que é um carioca, mora aí. Do apartamento dele, Nelson, do quarto dele, ele avista o Cristo Redentor. Ele é seu conterrâneo aí do Rio. Tá? Gente boa, coroa igual a mim, sabe? Mas um dedicado. Dedicou-se às lagoas. O problema dele é as lagoas do São Francisco. Você não fale mal de lagoa, não, que você está ameaçado. Então, nasceu daí a Carta de Morrinhos, desse encontro, né? Que participou, você deve conhecer Apolo, conhece Apolo Erg? Conhece? Nosso amigo Apolo foi um dos idealizadores da Carta de Morrinhos. Aliás, ele foi o grande idealizador da Carta de Morrinhos, Apolo. Foi daí onde nasceu a Carta de Morrinhos e a gente querendo realmente resolver o problema das lagoas. Mas voltando para o Verde Grande, que era a nossa rota, para não sair da rota dos afluentes, lá, Nelson, nós pegamos um carro, eram 3 caminhonetes, que disseram que os peixes estavam morrendo lá. Nelson, quando nós chegamos lá, era uma coisa triste. Aquelas poças d'água verde, entupida de peixe, meu amigo. Peixinho aqui, tudo com a boca do lado de fora, pedindo socorro. E nós levamos, parece que 6 caixas d'água nas caminhonetes. E saímos colhendo peixe, já botamos água e tal, e salvamos alguns, sabe? Porque também era impossível. Nós conseguimos salvar, mas era de fazer pena, Nelson, fazer pena. Eu andei no leito do rio, filmei, tem uma filmagem aqui que eu fiz, caminhando, falando e tal, o carro andando no leito do rio, e essas estruturas gigantes construídas para tirar água. Você diz, meu Deus. A questão toda é a seguinte: você merece uma série. Olha, você me interrompa quando for, porque se você deixar mais esse negócio aqui, como é que chama esse negócio? Live, é? É uma live. Eu não sei se negócio de live, não. Olha, mas se for para de noite, a gente vai, viu? É interessante. Para o nosso público não ficar decepcionado, porque a gente prometeu falar do Museu Ambiental Casa do Velho Chico. Você vai controlando aí, senão... Estou falando, mas do museu, né? Porque eu, quando vi pela primeira vez, eu falei, caramba, que sacada é essa? Né? E é uma pena que em todos os Incobes a gente não tenha o seu museu lá, ou pelo menos algumas peças do seu museu, para fazer essa sensibilização. Me conta aí um pouco dessa história. Como é que começou essa história do Museu Casa do Velho Chico? Eu agradeço a você por interromper, viu? Porque eu tenho essa loucura, saio falando e me perco. É como internet. Eu entro na internet, daqui a pouco eu entrei em um beco, saio em outro, não sei mais onde ando, como é que volta. E assim é nossas conversas. Olha, o museu, Nelson, na verdade, eu, apaixonado pelo Rio, comecei a juntar peças do Rio. Por onde andava, nas minhas viagens, fui juntando peças. Se você me pergunta, para que você junta? Não sei. Fui juntando. Quando foi em 2001,
por ocasião dos 500 anos da descoberta do Rio, eu montei uma expedição, uma exposição aqui em Traipu, e foi visitada por 6.000 pessoas. Aí, poxa, esse negócio aqui, meu amigo, não me pertence mais, não. Aí nasceu a ideia do museu, que até então o negócio estava aí, sem, sabe? Aí eu digo, vou montar um museu. Vou colocar isso definitivo, uma exposição e tal, e vai virar um museu. Se você ver as primeiras imagens do museu e as de hoje, a diferença é muito grande, sabe? A simplicidade, a coisa começa assim. E o museu tornou-se também, as pessoas visitavam e, de repente, ele transformou-se em itinerante. E o nosso museu, ele é simples, simples demais. Se você desmontar o museu, você diz que isso aqui é um lixão que ninguém quer nada. E você sabe que todo início é difícil, né? No começo, o museu ia para uma cidade, era convidado para ir para um evento, ia em caçamba de lixo. E eu ia no maior prazer, às vezes até dentro da caçamba. Mas satisfeito, porque ia levando meu museu para mostrar dentro de uma caçamba de lixo. O começo é assim, né? Depois a gente vai ficando sofisticado, né? Já, né? Aí nós chegamos em Santana do Ipanema, que tinha um evento, era a semana toda. E alguém colocou na cabeça da prefeita de levar ao museu, para passar uma semana lá num lugar luxuoso e tal. Meu amigo, quando essa caçamba parou lá na porta desse clube sofisticado da cidade, que a prefeita viu descer, sanitário velho, pedaço de cano de escape caindo em ferrugem, bagueira, pau queimado, pedra, pé. A prefeita deu uma tristeza aqui. A minha percepção, eu digo, prefeito, eu estou vendo a sua decepção. E faça o seguinte, só me apareça aqui amanhã à noite, quando o museu está montado. Agora, de antemão, eu lhe garanto, a senhora não vai ter decepção, não. Vai embora e não me apareça aqui, até amanhã de noite. E assim ela fez. Quando ela chegou lá, Nelson, ela disse, seu Jacques, que milagre foi esse que o senhor fez? Então, o museu é isso, é a minha loucura, sabe? Nasceu sem planejamento. O museu hoje, Nelson, eu acredito que com essa itinerância, ele já rodou em muitas cidades de Alagoas, de Sergipe e de Pernambuco. O meu sonho é ele andar em Minas e Bahia. Ainda não fui. Mas existe uma promessa do meu amigo Anivaldo Miranda, meu presidente querido, essa pessoa que você conhece, que todos nós admiramos, né? Anivaldo está empenhado em dar uma ajuda ao museu. Tá? E esse corona está atrapalhando, sabe, o andamento do negócio. E com essa ajuda que o comitê vai dar, eu acredito que a gente vai ter condição de ir para os INCOBs. Nós vamos ter condição de ir para os INCOBs, está entendendo? Custozinho baixo. E levar essa mensagem nossa. O museu já foi visitado hoje, eu acredito que por mais de 150 mil pessoas. Entendeu? Uma das vezes que tivemos na Universidade Federal de Sergipe, o museu foi visitado por 12 mil pessoas. Em Aracaju, nós já tivemos 2 vezes. Em Sergipe, já fomos algumas. Em Alagoas, nós já tivemos em shopping. Nelson, se você ir para um shopping center questionar o consumismo e o cara do diabo lá do shopping não perceber a minha mensagem. Cara, assim, quando a gente estava entrando no shopping, 10 horas da noite, aí os caras diziam, rapaz, que diabo é isso? O shopping agora vai virar um lixão, é? E era a menina, era pedaço de ferrugem caindo pelo meio do caminho, dentro de um shopping, você imagina. Quando nós montamos, rapaz, aí e tal, e foi aquele sucesso, graças a Deus, né? Até hoje eu ainda não vi ninguém criticar o museu, fazer uma crítica. Olha, o museu... Interessante que teve um protesto, eu fiz um protesto, lá nesse Guatemi. Eu coloquei uma bandeira velha, tem um painel sobre a transposição, tem uma bandeira toda rasgada, suja, de água sanitária, desbotada, do Brasil. E eu coloquei de cabeça para baixo, para o protesto ficar mais forte ainda. Aí chegou um oficial da Marinha. Quem é o responsável por isso aqui? Eu disse, sou eu.
Isso, você sabe que não pode fazer isso com a bandeira do Brasil. Eu digo, você já leu a Constituição? Você conhece a Constituição que dá... Isso aqui é uma expressão artística, é um protesto. Lê a Constituição e vem me proibir. Nelson, aí foi uma discussão, berebebê e tal, ele foi-se embora, eu também fiquei na minha, bandeira continuou do mesmo jeito, de cabeça para baixo. Anos depois, eu fui para o Unicob, em São Luís do Maranhão, com a delegação de Alagoas. Quem era o coordenador? O dito sujeito da Marinha, que era da Secretaria de Meio Ambiente. De noite, na hora da cerveja, conversa vai, conversa vem. Aí falaram do museu, ele disse, esse museu é um que teve no Iguatemi? Disse, é. E de que é esse museu? Disse, é dele. Ah, quer dizer que você é o sujeito que botou a bandeira de cabeça para baixo, pai, foi um abraço, aí foi cerveja, rolou. Então, o museu tem esse papel. Eu fiz este museu, quer dizer, a finalidade desse museu, eu direciono ele para crianças. Eu não perco meu tempo. Gente da minha idade, Nelson, eu não perco meu tempo. Tudo viciado, já com maus hábitos ambientais. Eu não perco meu tempo. Eu só perco meu tempo com jovem, para mudar, para cabeça nova. O negócio já. Eu só tomo banho morno. Que juízo eu dou à natureza? Me dê banho frio, não, que não entra, mano. Só toma banho morno. Gasta energia, gasta mais água, que é um banho gostoso. Você pode cantar debaixo de chuveiro, gastar não sei quantos litros d'água. Mas como é que vai mudar? Não muda, né? Então, o jovem não. O jovem você muda. A minha neta, eu tenho uma netinha de 6 anos, um dia desse a avó estava lavando as mãos, ela mora em Aracaju, ela disse, vovó, fecha a torneira, vi que vai faltar água no mundo. Olha que mensagem da porra de forte. Vai faltar água no mundo, meu amigo. Tem negócio de Aracaju, não é no mundo que vai faltar água. Interessante o seguinte, você me mandou aqui uma série de imagens e eu vou passar a poucas aqui, mas no final do vídeo vão ter todas elas. Mas, assim, vamos começar a fazer um breve comentário aí. Essa imagem aí, você tem aí o São Francisco, né? O Tonhão. O Tonhão. Aí é o seguinte, tem o Tonhão, né? Tonhão ao lado de uma carranca, né? Que ele já é uma carranca também, né? Se a gente olhar para ele direitinho, ele parece uma carranca. Ele também parece. Você conseguiu essa pedra? Essa pedra eu consegui aqui na margem do rio, sabe? Uhum. Um local chamado Buraco de Maria Pereira. Essa Maria Pereira era uma portuguesa que, na invasão holandesa, ela se escondeu aí, por isso ficou conhecido como Buraco de Maria Pereira. Ela veio com a família e se escondeu nessa fresta, sabe? Uhum. E aí, na frente, nós temos uma bacia. Essa bacia é um sucesso, rapaz. Eu criei isso. É o conceito de bacia hidrográfica, não precisa explicar, né? Uhum. Vai olhar, né? Uhum. A de baciazinha cai numa bacia maior, né? Não precisa explicar o que é uma bacia hidrográfica, vendo, né? Está explicado, né? Entendeu? A imagem já explica tudo. Então, você, assim, efetivamente, não é porque a fundação você vem colhendo coisas, né? Mas você botou aí fundado em quando? É 4 de outubro de 2001. Não, porque foi a partir daí que o museu começou a existir. Até então não existia. Uhum. Entendeu? Era uma coleção de coisas ali e tal. Aí eu comecei, Nelson, esses painéis. Aí quando eu comecei o museu, na verdade, começou com alguma coisa e tal. Aí tinha um esgotozinho. Bateu a ideia de fazer um esgoto correndo. Aí fiz um esgotozinho. Hoje são 18 painéis ambientais. 18. O último painel está sendo confeccionado, que é sobre a explotação de aquíferos. É um painel que você vai entender como é a explotação de um aquífero. Eu consegui uma tubulação enorme que vai ficar e uma bombinha. É um quadrado de madeira aberto na frente, como se fosse uma gruta, sabe? Para uma luz azuis e a água, sabe? Pingando ali, uma aguinha pingando, e uma bombinha bem pequenininha jogando água dessa tubulação enorme, mostrando que o aquífero, meu amigo, não aguenta mais, morreu, está ali fazendo um esforço para sobreviver. Esse painel
está em construção, mas já está na minha cabeça, já está pronto, sabe? Está faltando alguma coisinha para eu dar para ficar, que eu sou perfeccionista nesse ponto, sabe? Eu fica como eu quero, ou enquanto não estiver no ponto, ele não sai. Aí tem uma... Ainda temos um papel de uma escola aí e tal, você... Aqui a gente tem lá no museu, eu tentei, porque lá no museu a gente tenta retratar tudo da bacia, né? E aí são as atividades, né? Focando no antigo. Aí uma escolinha com essa carteira, aí só vai entender quem tiver, eu acho, de 55 para lá. Não tem impressão, que 60 para cá. Se tiver mais de 60 que vai entender. É uma carteira dupla, que não tinha castigo pior do que você brigar com um colega e ter que sentar de lado dele numa carteira dessa. Era horrível, sabe? Mas também a inimizade acabava cedo, porque você estava ali junto, daqui a pouco estavam amigos. Um quadro negro, né? É o famoso quadro negro. E aí tem uma coleção de livros que quem tem mais de 60, eu acho que estudou. Vamos estudar. E aquele famoso caderno Avante. Se lembra caderno Avante? Um escoteiro levando a bandeira do Brasil na capa. E um livro de exame de admissão, que é pior do que o vestibular. Para você ir do primário para o ginásio. Eu passei nisso. Aí meus irmãos já não passaram mais. Eu fui o último ano a fazer exame de admissão. O último ano. Exame de admissão era o cama, amigo. Era pior do que... Você tinha que saber. Exame de admissão, você tinha que conhecer todas as capitais do mundo. Do mundo. Um detalhe. Imagina, você tem isso na parte de geografia, né? Na parte de geografia. Você tinha que saber todas as capitais do mundo. Tá entendendo? E era uma exigência da zorra, meu amigo. Era um vestibular. Como eu disse a você, o meu conhecimento, não tenho formação acadêmica, mas o meu curso primário foi a minha base. Foi a minha base, tá entendendo? E a leitura, né? Leitura é importante, né? E a mensagem que temos lá na... Você está vendo essa chargezinha aí, essa caricatura? Essa caricatura... Eu estava em Belo Horizonte, naquela feira que acontece ali naquela avenida, né? Aquela avenida no centro. É uma feira dia de domingo. Aí o cara estava fazendo caricatura. Eu me sentei em um banco, eu digo, faça a minha. Aí o infeliz começou a fazer. E eu sem ver. O pessoal passava, ficava se abrindo. Olhava para mim, olhava para a caricatura e começava a se abrir. Está igualzinho, o povo dizia, sabe? Depois da vida, veio os mondrongos que ele botou no meu joelho. Aí tem uma frase que diz assim: a pureza de um pingo d'água do velho Chico hoje nunca poderá ser igual a de uma lágrima tardia, mesmo sincera. Essa frase, Nelson, nasceu numa lanchonetezinha, em um posto que vendia cerveja. Um dia de sexta-feira, eu saí do trabalho e estava planejando vir para São Francisco, dar uma navegada. E sempre a gente fazia, eu e a família, né? A mulher e os filhos. A gente, sempre que vinha para o São Francisco, fazia uma campanha em defesa dele. E aí essa frase foi que norteou a nossa campanha, né? Essa frase, feita me parece que em 82, se não me engano, 1982. Foi escrita num guardanapo, a primeira vez. Entendeu? Vamos passar aqui para frente, aqui da... Aí você também tem uma... É uma barbearia. Aí, então, nessa barbearia tem duas coisas que chamam a atenção. Aquela bombinha de barrufar no rosto da gente. Se lembra que tinha uma borrachinha, o cara barrufava. Às vezes uma água fedorenta, infeliz, água velha da porra ali. Para passar a navalha, para acertar o cabelo. E tinha uma coisa aí também arretada, que é brilhantina glostora. Você usou brilhantina glostora? Era para namorar, tem que passar brilhantina glostora no cabelo, meu amigo. Senão, arranjar namorada. Brilhantina glostora era o tchan. Entendeu? E talco Gessi, né? E aquela maquininha de cortar cabelo, que quando estava cega, não cortava, não, arrancava. Doía para cacete. Se lembra? Não sei se você chegou a usar. Essa barbearia aí, tem essas relíquias aí. Vamos lá seguir aqui. Aqui tem uma outra, deixa eu ver aqui. Esse aqui é
Aí uma casa de farinha. Casa de farinha. Uma casa de farinha antiga. Você vê que é tudo manual, né? Uhum. Tudo manual. O forno, a prensa, o caititu. O caititu é esse negócio com essa roda, onde moe a coisa. A macaxeira, não. Bom, me deu um branco. Esse negócio que é a macaxeira, que faz o papel da macaxeira. A mandioca. Mandioca. Vamos seguir aqui. Aí é um painel sobre lendas. De lendas. Aí nós temos esse vermelho, é o fogo corredor. O negão, não precisa dizer que é o nego d'água, né? Uhum. Esse amarelinho embaixo é a caipora. E aquele de trás é o lobisomem. Uhum. Personagens aqui da nossa margem, né? O fogo corredor, na verdade, é fruto daquele fogo fato, né? É quando morre resto de osso de animal que morre no mato, né? De noite sai aquele fogo, né? E realmente é uma espécie de um fogo corredor, né? A caipora é quando compadre casa com comadre, quando morre vira caipora. O lobisomem é maçom. Maçom é quem vira lobisomem. Todo maçom vira lobisomem. E o nego d'água são as nossas ariranhas, né? Foi quem gerou a lenda do nego d'água, porque você tinha as ariranhas nas pedras. De noite, o pescador pescando naquele silêncio. Quando ela ouvia a zoada do remo, nesse tempo era no remo, ela pulava na água. Quando o pescador olhava, estava aquele vulto negro. Noite de lua, você vê aquele vulto negro mergulhando. Aí, meu amigo, pescador que não gosta de mentir nem de inventar, é um nego d'água, e aí vê as histórias. Veio me pedir fumo, veio me pedir não sei o quê. Agora, Nelson, tem essa lenda aqui, esse plástico branco, com esse negócio verde em cima, não está aparecendo. É uma torneira de 2 polegadas, água jorrando do céu. Não sei se você se lembra de quando você visitou o museu. É interessante ela, mas ela é boa ver em movimento. Sim. Essa lenda fomos nós que criamos. Vamos nessa aqui. Hein? Vamos seguir aqui. Aí a homenagem que a gente faz, veja bem, existe um espaço no museu que eu chamo de Praça da Cidadania. Nós prestamos homenagem ao negro, ao índio, ao vaqueiro e ao pescador, que são os personagens que magiam aqui o São Francisco, que fazem parte da sua bacia. Nesse quadro, Nelson, esse quadrozinho que está pendurado na porta, é um jornal do comércio. Esse jornal eu consegui em Belo Horizonte. Esse Jornal do Comércio é de 1860 e por aí, não lembro bem a data, mas nos classificados dele só tem venda de escravos. Todos os classificados, tem uns 20. Vende-se escravo, dentro perfeito, não sei. Agora tem um que chama a atenção, Nelson. Tem um assim, que é mais ou menos, até lá no museu ele está bem em letras grandes. Vende-se uma pardinha. Veja que absurdo. Vende-se uma pardinha de 12 anos de idade, corpo perfeito, sei o quê, bebê, pronta para dar-se de mimo. Traduzindo, pronta para o sexo. Você vê que coisa horrível. A gente fala do nazismo, a gente fala não sei de quê, fala de... Mas o ser humano, meu amigo, é de uma pequenez. Nós somos de uma pequenez que não tem limite. Porque a gente colocar num jornal a venda de uma criaturazinha, que eu quando leio eu fico revoltado, de uma criança de 12 anos ser vendida para ser usada sexualmente, meu amigo. Que espécie horrível essa nossa, né? Que espéciezinha perdida essa nossa, não é? É horrível. Mas vamos para frente. Toca o barco. Aqui é sobre caça e pesca predatória. Essa ossada de baleia foi encontrada lá próximo a Foz. Essa baleia pesou 35 mil quilos, entendeu? É uma baleia. Tem os dados dela aqui, nossa, agora me deu um branco, mas tem uns dados esse bannerzinho que está de lado é falando sobre ela. Entendeu? Ela era uma fêmea. Dá para ver também uma gaiola pendurada, né?
Essa gaiola não tem grade, não, é sem grade. Eu botei modelo de gaiola autorizado, o único modelo de gaiola autorizado pelo IBAMA. Tem grade, não, tem só armação. Muito Aí bem. essa tartaruga, esse casco de tartaruga, eu consegui lá próximo à Foz também. Ela veio na época que o rio tinha muita vida. Ali a Foz do São Francisco era uma riqueza. Tinha de tudo. Entendeu? Tinha de tudo. Todas as espécies que você possa imaginar. Chegava ali porque o São Francisco trazia comida. Aí estava 15 quilômetros de rio adentro, né? Vamos seguir aqui. Vamos lá. Aqui é homenagem aos índios. Aos índios, aos verdadeiros donos desse país, né? Aos verdadeiros donos desse país. Aí tem pau-brasil, tá vendo? Aqui se mistura um pouco com a história dos índios, né? Questão do pau-brasil. Existe um museu, Nelson, lá em País, perto lá de São Roque, perto da... Esse pote de barro lá, o museu lá é arqueológico, eles têm muito desses potes que descobriram lá nas escavações, sabe? Eu estou tentando conseguir um original, sabe? Estou tentando conseguir, não sei, vou ver se consigo, porque o problema também é trazer, sabe? A distância é muito grande, esse pote chegar inteiro aqui, não sei, sabe? Estou tentando conseguir, sabe? Através de doação. Toque para frente. A questão dos nossos esgotos, né? Isso tem vida, nesses painéis todos tem vida, a água está correndo aí e tal. Esse é um absurdo, né? Falar em revitalização e os esgotos correndo aí a céu aberto. São 505 municípios na bacia, só tem um com esgoto tratado, né? Que é Lagoa da Prata. E realmente o sistema dele lá é perfeito, perfeito mesmo. Funciona, você toma banho. Na água que cai lá no São Francisco no final, você pode tomar banho, entendeu? Eu conheci lá o sistema deles, é uma perfeição, muito bom. Se toda a cidade tivesse, São Francisco já estava revitalizado, pelo menos nesse aspecto. Toque para frente. Aí é uma fábrica de rapadura, entendeu? Esse tacho veio de Minas, aquele depósito ali, um tonel, parece que veio de Minas também, era uma fábrica de rapadura, aí juntei algumas peças, um moedor de cana, né? Uma fábrica de rapadura antiga, era desse jeito que se fazia a rapadura, que era o alimento dos barqueiros, né? Dos remeiros. Os remeiros do São Francisco, antes dos vapores, eles eram alimentados com água, rapadura e farinha. Você conhecia um remeiro que era era um regime de semi-escravidão, né? O dono do barco contratava, que foi quando surgiram as carrancas. Só existiu carranca no São Francisco com os remeiros. Depois dos remeiros, desapareceu. Os vapores não tinham carranca. As carrancas foram uma ideia da época dos remeiros, que eram barcos grandes, onde você colocava remeiros, 10 ou 12 de um lado, 10 ou 12, todo com remo, e conseguia subir de Juazeiro até Pirapora. Isso dava 4, 5 meses de viagem. Interessante, Nelson, que esse povo, quando você ia contratar um remeiro, você dizia, abre a camisa. Aí o cara tinha que ter um calo aqui no peito. Entendeu? Dependendo do lado que ele trabalhasse na embarcação, o calo era aqui no peito. Esse calo, eles amenizavam a dor botando toucinho. Ele derretia o toucinho no fogo, a banha do toucinho eles botavam quentes para amenizar a dor. Entendeu? Esses caras, eles recebiam a metade, eles eram contratados. O contrato durava aí uns 6 meses, sei lá, que era o tempo da viagem. Quando chegava em Januária, tinha um cabaré em Januária, que era famoso, chamado a Rua do Bem Bom. Imagina, o nome da rua do cabaré em Januária era Rua do Bem Bom. Eu tirei uma foto lá, fui lá e digo, eu quero ir da Rua do Bem Bom. Tá lá a placa, Rua do Bem Bom. Tirei uma foto, e lá era a Rua do Bem Bom. Lá onde o maior PIB de Januária era gerado na Rua do Bem Bom.
Porque todo mundo que ganhava dinheiro no Rio chegava em Januário e deixava. Com cachaça e rapariga. Vamos para frente. Aí é uma junção de um bocado de peças, uns lampiões, uma garrafa térmica, um filtro. Isso aqui é um filtro antigo. Aí eram os nossos filtros. Essa pedra aí, a água era colocada em cima, ela esfria, além de filtrar, ela dava um esfriamentozinho, sabe? E era a água que a gente tomava. Tinha mais ali uma cabaçazinha, né? É isso, é aquele quadro aquele quadro de Jesus Cristo, que era tradicional. A casa que não tivesse um quadro desse era ateu. Né? E o cara tinha que se benzer. Toda vez que passasse em frente a ele, tinha que se benzer. Senão, estava condenado para o inferno. O lampião ali também, os lampiões, né? É. Nós temos uma coleção de uns 10 antigos. Aí só tem 2. Vamos lá. Aqui. Aí é um ferreiro antigo. É um fole, né? Para acender o fogo, né? Entendeu? Interessante, né? O fogo aí, eu não sei se você chegou a ver esse painel ao vivo. Esse fogo aí é perfeito. É perfeito. Esse fogo foi uma lareira que eu comprei. É uma coisa linda para você usar em lugar de luxo. Cheguei no Paraguai, meu amigo, comprei esse negócio, coisa linda, negócio de luxo. Você colocar e pegar ele e jogar cinza, carvão, a peste, de descaracterizar ele, porque só me interessava o fogo. A imagem do fogo, sabe? Isso é uma lareira. Ela, inclusive, tinha um dispositivo. Ela é perfeita, né? Se você tem medo ela vem com aquecedor. Eu desliguei o aquecedor por causa das crianças, sabe? Porque como o museu é muito visitado por crianças, e criança não é um negócio danado, aí eu desliguei o aquecedor, mas ela com aquecedor, você não tem coragem de encostar pensando que é fogo verdadeiro. É uma perfeição. Eu já abri ele para ver, é um jogo é um negócio girando com luz, com não sei o que, é impressionante. Como é que o cara idealizou um negócio desse? A imagem é perfeita. Vamos lá. Aí são algumas das nossas embarcações, né? Um baú, um carro do... Nelson, esse carro de boi foi encontrado indo para Piranhas, submerso. É um carro de boi, foi encontrado no meio do rio, submerso. Tem uns 6 anos, pescadores mergulhando lá, encontraram esse carro de boi. É um estilo que não é do nosso, não é estilo nordestino. Eu tenho a impressão que esse carro de boi deve ter sido feito para algum filme, e depois da filmagem os caras doaram para alguém aqui, e o pessoal acho que foi atravessar num barco pequeno, e esse barco deve ter virado e o carro de boi caiu. Porque como é que se explica um carro de boi no meio, submerso no meio do rio, numa região que não tem casa, nem povoado, nem nada? É um mistério a explicação desse carro de boi ser encontrado no rio, sabe? Ele está aí no museu. Muito bonito. Bem. Aí tem algumas embarcações, né? Essa lanchinha que aparece aí, de branca e com fundo verde, era uma embarcação chamada Tupã. Essa embarcação era que fazia o transporte Penedo-Piranhas, nos anos 50, a partir da metade dos anos 50 até os anos 80, por aí, entendeu? Chamava Tupã. Vamos seguir aqui. Ah, você imagina, isso aí é um banheiro antigo. Nelson, quanto é que se gastava para ter um banheiro desse? Banheira, pia e sanitário, tudo de ferro. Qual era o custo disso para a natureza? É muito, né? É muita pretensão, era um sonho. Ah, meu banheiro é diferente, realmente. Agora, quanto foi que a natureza pagou, né? Tudo de ferro aí, Nelson. Banheira, sanitário e pia. Coisa linda. Isso devia ser umas peças lindas, né? Novas, né? Aqui é uma junção de muita coisa. São pedras, são essa setazinha aqui, algumas peças encontradas no campo, né?
restos de animais pré-históricos, osso, né, de alguns animais pré-históricos encontrados nesse sítio. A gente conversou sobre isso um dia desses. Na região de Pão de Açúcar. É um local chamado Alemar. Esse Alemar foi descoberto muita coisa, muita ossada, sabe? Mas não levaram à frente os estudos para ver. Inclusive, acho que deve ter muita coisa ainda lá, sabe? E aí foi doação de algumas pessoas lá do povoado chamado Ilha do Ferro, que fica próximo. O pessoal tinha lá e doou para o museu. Essa mesa, Nelson, ela é feita de uma jaqueira. Você veja como é que é a vaidade humana. Você mata uma jaqueira para fazer uma mesa dessa. Aí escrito, aí tem um negócio que eu escrevi, que é mais ou menos assim. Nesta mesa será servido o banquete da hipocrisia, não sei o que, é um negócio até interessante. Mas falando da vaidade humana, né? Onde nós estamos provocando a nossa própria extinção, né? Extinção da natureza, mas eu tenho uma mesa bonita, né? Essa coisa da nossa vaidade, que talvez seja o nosso pior vírus, né? Talvez seja o nosso pior vírus, entendeu? Isso aí, meu querido. Por mim, eu iria até o final, porque é muito, muito legal essa digamos assim, esse olhar, né, com a visão do artista, né? Mas a gente já está aqui, eu estou aqui no ar já há 1 hora e 42 minutos. Parece que ele só começou 5 minutos, né? Parece que a gente conversou só 5 minutos. E aí, como é legal a gente saber se a gente está sendo positivo para outras pessoas, vamos esperar que as pessoas peçam. Pô, volte aí a exposição do Jackson, né? Vamos deixar o gostinho de quero mais para esse povo aí, né? É verdade. Se tiver pedidos, a gente volta, né, Jackson? Não, para mim será um prazer, sabe? Para mim também. Já é a fala de despedida? Já, né? Na realidade, eu vou te pedir para você já fazer assim, já encaminhando para a gente se despedir, porque o tempo já está muito grande, né? Então, talvez as pessoas fica cansativo. Para os outros, para mim não. Para mim nem para você, mas para os outros pode ficar. Mas fica cansativo, é verdade. Olha, eu quero agradecer a você por essa oportunidade, quero mandar um abraço para todos os guerreiros que fazem parte desse grupo, que é um grupo... Você unificou esse grupo nasceu de uma divisão, que a gente sabe, você unificou, você trouxe amigos, pessoas queridas, que não combinam com as ideias, né? Mas ideias são ideias mesmo, é por isso que a gente briga pela democracia, para a gente contestar, para a gente... né? E quero desejar a todos uma boa quarentena, que se protejam, a gente precisa de tudo nessa luta, né? Nós somos especiais, sim, sabe? Todos nós que nos preocupamos com essa questão ambiental. Acho uma tolice a gente estar brigando por ideologia, sabe? Acho que a grande ideologia é a defesa do meio ambiente. Os defensores contra os predadores. Não é que não vamos focar, o agronegócio é o nosso inimigo, não. O predador é o irresponsável, que quer juntar dinheiro, explorando, enganando, destruindo. Você pode ser do agronegócio, como conheço muitos que são responsáveis, que têm tanta preocupação com o meio ambiente como nós. E que essas divisões ideológicas elas não sejam amenizadas, que a gente não tenha paixão por políticos, que a gente desapaixone dos políticos, que a gente tenha paixão pelo Brasil. Todos nós, independente de que lado seja, e que o Brasil é que é a nossa paixão. Se está governado por um lado, que o outro lado tenha paciência. Assim é a democracia. Foi o voto quem colocou essa pessoa lá, que já colocou outros também. E que a gente tenha equilíbrio, tenha serenidade, para saber
vencer essa etapa que nós estamos passando, inclusive com esse coronavírus, que a gente, cada um de nós, faça um exame de consciência e assuma um compromisso pessoal de ser um cidadão que possa contribuir, não destruir. Essa mensagem que eu quero deixar para todos. Um grande abraço, um beijo em cada um, e a saudade de revê-los no INCOB, que a gente não sabe quando vai acontecer. Muito obrigado, Nelson. Parabéns a você e vamos tocar o barco. Vou descer agora para quando... Estou vivendo a minha quarentena ali, reformando um barco. Viu? Não sei nem se tem quarentena. Ou, sabe? Não diga, eita, tem quarentena, porque eu vivo aqui isolado já no meu sítiozinho, tá entendendo? E só sei de quarentena quando abro o Zap, quando ligo televisão, que nem televisão estou ligando mais, até porque o Zap agora faz esse papel, as notícias você já sabe tudo pelo Zap. Quando na televisão é um negócio obsoleto hoje, qualquer uma, né? Quando dá notícia já dá atrasada, porque o Zap é pronto. Morreu, nasceu, aconteceu, é na hora. Mentira pra cacete também, né? Mas a gente sai ali selecionando. Então, amigos, um grande abraço. Nelson, parabéns para você. Que Deus lhe proteja, viu? Eu esqueci de trazer a seleta, não foi para a gente, mas faz de conta que aqui é uma dose de seleta comemorando seu aniversário. Que Deus lhe proteja. Um beijo. Muito obrigado. Foi o melhor presente de aniversário que até agora recebi. Assim, eu fiquei, nesse momento, nessas suas palavras, eu passei por várias situações aqui de alegria, de emoção, de reciprocidade, de companheirismo, de muita coisa eu vivenciei nesses minutos que a gente esteve aqui junto. Né? Muito obrigado e esperemos que as outras pessoas tenham sentido a mesma coisa e queiram conhecer mais um pouco do seu museu. Acho que você fez um trabalho maravilhoso e a gente também tem que muito te agradecer por essa sua dedicação. Um forte abraço, meu amigo, e até a próxima. Tchau, meu amigo. Valeu.